uma oportunidade de experimentar na vida aquilo que a vida me foi oferecer. Naquela época, o social pesava muito. Comecei a trabalhar muito cedo. Quase nunca fiz aquilo que gostava, mas sempre gostei daquilo que fiz. Acho que parar é efetivamente morrer. Seja bem-vindo ao Conversas com Vida. O convidado de hoje estudou Economia, mas foi parar à música quase por acaso. Começou com um artista consagrado e desde então já acrescentou muitos outros à lista de músicos que agencia. Teve uma educação rigorosa, orgulha-se de ter coluna vertebral e garante que diz sempre o que pensa, mesmo que seja polémico. O convidado de hoje do Conversas com Vida é Manuel Moura dos Santos. Bem-vindo ao Conversas com Vida. Obrigada por estar aqui. Olá, boa tarde. Já alguém alguma vez o chamou de azeiteiro? Não. E se chamasse? É brinco. Era-me indiferente, francamente. Onde é que foi buscar essa expressão? É típica do Norte, não é? É muito usada lá em cima. Um bocadinho. Aprendi, a primeira pessoa a quem eu ouvi isso, acho que foi o Rui Veloso. E o que é que quer dizer exatamente? Azeiteiro é foleiro, os americanos dizem corny. Mas basicamente é isso. Foleiro, vulgar, feio. E diz sempre o que pensa, sem pensar nas consequências? Normalmente. Não é que isso me beneficie muito, mas acontece. Já fez alguns inimigos à conta disso? Devo ter alguns. Devo. Não, nunca os contei, nem sei, mas eu acho que, enfim, nós, à medida que vamos vivendo, há uma coisa que é pior do que tudo, é a indiferença. Eu prefiro que me odeiem e que me amem agora. Portanto, devo ter inimigos, obviamente que sim. Quando era criança, imaginava que ia estar ligado à música? Não. Eu, quando era criança, queria fazer aquilo que o meu pai fazia. Piloto. Que era ser piloto. Mas isso foi por influência do seu pai ou foi... Porque vivi muitos anos no meio militar. E, portanto, o contacto com a aviação, com a aeronáutica militar era permanente e andei muito. Havia oficiais que diziam, camaradas de armas do meu pai, que eu e o meu irmão tínhamos mais horas de voos que muitos oficiais da Força Aérea. E, portanto, gostava e, de facto, até aos 18, 19 anos, quando não conseguia entrar à Academia do Ar, porque fechava de uns 18 ou 19 a Física, acho que tive 15 ou coisa do género. Viveu na base das Lajes, Vivi. nos Açores. E vivi em Tancos também, há algum tempo, na base aérea 3. E estive em Moçambique, e estive em Luanda, sempre com o meu pai em funções militares. E como é que era a convivência com os outros militares? Estavam outras famílias também Sim, na mesma muitas, situação? sim. Eu era muito miúdo, quer dizer... Tinha que idade? Eu, nos Açores, estive lá entre os 4 e os 8, penso eu. Em Luanda era mais velho, e, aliás, estudei ainda no antigo Liceu Salvador Correia. Em Moçambique era bebê, fui para lá bebê, vim de lá com 4 anos. Portanto, essa fase que acabou Depois tive uma série de anos em Santarém, onde concluí os meus estudos liceais e onde candidatei à universidade. Tem recordações ainda desses sítios onde viveu, de Sim. Moçambique, de Angola? Moçambique não, Que era muito pequeno. mas dos Açores claramente, e de Luanda e de Santarém, que é a minha cidade natal, não é? Volta lá com frequência? A Santarém, sim, tenho lá os meus amigos de infância. E Angola, Moçambique, Eu em Luanda estou, neste momento, 20 dias por mês. em trabalho? Sim. Em Moçambique voltou? Já voltei 4 ou 5 vezes. Estive lá com o Rui Veloso, estive com o Jorge Palma e gosto imenso de Maputo. Acho uma cidade fantástica. E que afinidades é que ainda tem com os Açores? A minha infância, eu vivi na base aérea das Lajes, entre os 4 e os 8 anos. Eu tive a oportunidade aqui há meia dúzia de anos de pedir uma autorização especial para ir ao perímetro militar, porque o acesso é proibido, para ver a casa onde vivi durante 4 anos. Que aliás fotografei e tal, aquelas coisas de miúdo. E tenho a recordação de ter tido uma infância extremamente feliz num sítio onde não se passava nada, quer dizer, aqui para os miúdos é um autêntico jardim, quer dizer, não havia praticamente trânsito automóvel, quer dizer, passava um carro 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas, portanto o nosso playground, era tudo, não havia limitações de espécie alguma. E não ficou com pronúncia dos Açores? Não, e na terceira a pronúncia não é tão acentuada como em São Miguel, por exemplo. O seu pai e o seu avô
são as suas grandes referências ainda hoje? Sem dúvida. O meu avô morreu, eu tinha 18 anos e tenho uma recordação fantástica dele, não sou muito rigorosa, muito austera. E o meu pai, sem dúvida. Teve uma educação militar, quase. Influenciada pelo facto de meu pai ser militar, obviamente. Que sim. E sermos muitos, portanto, se aquilo não houvesse disciplina, era complicado. Éramos 5 irmãos. Quando diz que o seu avô era austero, refere-se aos afetos ou refere-se também... Também nisso era um homem austero. Não era um homem de grandes afetos. Acredita que as pessoas de quem gostamos ficam sempre connosco? Sem dúvida nenhuma. É o nosso sangue. Depois, quando regressou a Lisboa, como é que, ao Portugal continental, como é que foi a sua adaptação? Foi relativamente simples. Eu não tinha recordações de Santarém, embora tenha lá vivido os primeiros meses de vida. Mas foi relativamente fácil. Eu era miúdo, fui para a escola, a gente faz logo os amigos e os vizinhos e aquilo tudo. E depois passei ali uma série de anos. Fiz um hiato, porque eu fui viver para Santarém, depois tive 2 anos em Luanda, depois voltei para Santarém. E as amizades que fiz ali perduram. Eu ainda hoje, os meus amigos, verdadeiros amigos, grande parte estão em Santarém. Mesmo tendo andado sempre a saltitar, conseguiu criar raízes em todos esses sítios? Nos outros sítios não. Eu às vezes até penso que as pessoas, a maioria dos conhecimentos que eu tinha, por exemplo, em Luanda, eram filhos militares. E os contactos perdem-se. Enfim, é gente que eu não vejo há 30 anos ou mais. Não fiquei com referências, fiquei com recordações do sítio. Eu faço frequentemente em Luanda, na rua, em frente à casa onde vivi. Isso fiquei de algumas coisas que vivi ali. Agora, as pessoas não passaram, quer dizer, do Santarém não, porque Santarém é diferente. E na escola era um aluno aplicado? Tinha aquela meta de ser piloto, portanto tinha que ter Era boas um aluno notas? médio, fiz o liceu sem grandes problemas, nunca chumbei, tinha notas razoáveis. Hoje, se calhar, eram consideradas boas, naquele tempo eram notas razoáveis, mas era um aluno de 14, 15, 16, andava por aí, não era brilhante, não era o que se chamava naquele tempo um aluno de quadro de honra, mas não tive dificuldades em fazer o liceu. Quando faz essa comparação... o chamado ano propedêutico, não é? E os meus exames, passei tudo, portanto... Quando faz essa comparação com os dias de hoje e diz que se calhar hoje eram consideradas notas razoáveis, quer dizer o quê? Que hoje em dia é-se menos exigente com os jovens? Eu acho que os miúdos sabem menos. Eu às vezes tenho conversas com miúdos com 18, 19, 20 anos que fizeram o liceu e que fizeram os estudos, portanto, aquilo que é o ensino secundário do meu tempo, hoje não sei como é que se chama, com 18 e médias de 18 e 19 e fico espantado basicamente com a falta de cultura geral deles. É uma coisa que é confrangedora. Não leem, praticamente não leem. Os miúdos não leem hoje. São exceções, aqueles que gostam de ler. A cultura é do computador, é do Facebook, é do não sei quantos, quer dizer, que não obriga ninguém a pensar nem a raciocinar sobre coisa nenhuma. Portanto, não sei, o mundo irá mudar e se adaptar. Quem faz o mundo são os homens a este tipo a este nível de conhecimentos. Têm mais conhecimentos, porque hoje é mais fácil chegar. Eles não têm mais conhecimentos, têm mais informação. Tem mais é mais acesso fácil ao conhecimento. chegar à informação. Têm mais informação, mas não têm mais conhecimento, não o querem adquirir. É uma das coisas que eu acho lamentável, mesmo o que tem a ver com o português e que tem a ver com o ensino do português, e os miúdos lerem tão pouco e serem tão pouco incentivados a ler. Mas isso transmite-se em casa ou na escola? Em tudo. Acho que os pais têm responsabilidades, a escola tem responsabilidades. Acho que o meu pai era um homem, tem uma biblioteca vastíssima e, portanto, eu sempre me habituei a ter muitos livros em casa e ter muito que ler. E gosto imenso de ler. E tende a transmitir isso também aos seus filhos? Tenho um deles que adora, o que tem 15 anos, o Pedro. O Miguel, o mais velho, nem por isso. Eu acho que ele nem jornais gosta de ler. Que é uma coisa que me aflige um bocadinho. Mas gosta de música, o Miguel? Adora. E quer ser músico, para mal dos meus pecados. Está numa escola até profissional agora, ligada à indústria do entertainment. Mas tentou demovê-lo? Não. Não tenho o direito de mover ninguém. As pessoas têm que fazer escolhas e assumi-las. A única coisa que ele não pode dizer é ai, depois se as coisas não funcionarem, não é?
Ele não tem o direito de dizer ao meu filho que ele seja médico, ou advogado, ou doutor, ou economista. Embora hoje a profissão de músico hoje está na moda. É socialmente bem visto ser músico. O que não acontecia há 30 anos. Esta coisa de ser artista. Aliás, eu ouvia com frequência: então, fulano de X, o que é que ele faz? E tal. Não faz nada, é artista. Mas ser artista era ser viver um bocado à margem da sociedade, não é? Quer dizer, isto ter uma profissão era ser médico, ser engenheiro, ser funcionário público, ser não sei o quê, ser professor. Agora, esta coisa de ser músico, ou ator de teatro, ou de cinema, era uma coisa um bocadinho esquisita. E hoje, nas classes mais altas, há muita gente que que chegou aí, que gosta de música, e hoje é socialmente mais aceito. E é uma coisa até com alguma coisa. Ele é músico e tal. Que era uma coisa que não acontecia para aí há 30 anos, por exemplo. Voltando à sua juventude, ainda era adolescente quando aconteceu o 25 de abril de 74, já tinha 13 anos. Já tinha alguma espécie de associação à política? Não. Ou a aproximação à juventude centrista vem mais tarde? É mais tarde, em 75. E porquê a juventude centrista? Identificava-se com os ideais? Porque, na altura, enfim, foi um processo muito complicado em relação a familiar. O meu pai teve um percurso militar que foi interrompido em 75, 11 de março, e que foi um período extremamente difícil para nós todos. E, portanto, mesmo, não sei, não é que as opções, naquele tempo um gajo com 14 anos ou 15 anos não faz propriamente opções políticas. É um bocado por indução, pelos amigos, pelas relações que tem. Enfim, é introduzido em determinados meios. Só mais tarde, quando é mais adulto, é que, enfim, faz as suas opções. Naquela altura era todos os meus amigos, todo o grupo onde eu estava inserido, tinha enfim, estava um bocadinho associado ao PSD, ao CDS, enfim, ao PPM, alguns. Embora eu sempre, na minha vida, tive sempre o cuidado de nunca escolher minhas relações determinadas, nem para a política, nem para o futebol, nem para a religião, nem para o sexo, nem para coisa em cima nenhuma. Felizmente, consegui sempre nunca olhar para as pessoas e taxá-las. Este gajo é não sei o quê. Não é nada. Pá. As pessoas são e hoje pessoas. identifica-se com os ideais de algum partido? Eu continuo, enfim, se há uma ideologia política em que eu reconheça algum mérito, é na da democracia cristã, sim. E como é que foi o episódio em que levou um tiro? Foi há muitos anos e foi numa campanha política ali ao pé do Coço. E como é que... E ainda tem essa bala? Tenho cá o buraco. Aquilo era uma .28, era uma coisinha assim. Mas foi de raspão? Não, entrou. E depois foi operado? Não, e depois saiu. Entrou e saiu. Foi. Mas como é que foi o episódio? Eu não me lembro muito bem porque foi numa sessão de esclarecimento ali ao pé de Cruz, numa zona muito difícil, que era o Coço. E o que é que estava lá a fazer? Era uma sessão de esclarecimento, pensei eu que até da AD, em 79. E quando nós chegámos, tínhamos a sala cheia de burros e cavalos e moadas e não sei o quê. E quando vinhamos a sair da sala, tivemos uma recepção fantástica, né? Pedrada, paulada e tudo mais. Eu lembro na altura tivemos que fugir, não é? Claro. Senti uma picada seca e nunca mais. Quer dizer, eu só dei conta, depois já estava dentro do carro por causa do xlope no tapete. Que era sangue. Era. Mas nunca chegou a perceber a que é que isso deveu? Foi uma retaliação política? Não, então é que naquele tempo, em 79, as coisas ainda estavam um bocado acesas, quer dizer, no Coço, era o Conselho de Cruz era de maioria comunista, e o Coço tinha 70 e tal, 80 e tal % de votantes no Partido Comunista, portanto, ainda, naquele tempo as coisas ainda estavam um bocadinho acesas e, portanto, havia alguma violência. E acabou por se desligar da política com o tempo? A música e a minha profissão não me permite, achava eu e acho, nunca me pareceu que fosse compatível, embora eu acho que todas as pessoas têm direito a exercer os seus direitos cívicos. Mas acho que em Portugal fala-se muito de civismo só porque a malta vai ao domingo votar e normalmente porta-se bem. O civismo não é só isso. O civismo está muito para além disso. E eu assisti, ao longo dos anos em que trabalho nisto, a gente que fez opções políticas e foi marcado e prejudicado por isso.
porque tinha dito numa entrevista que apoiava este ou aquele, ou não sei o que mais, e isto havia retaliações. Portanto, eu achei que a minha profissão não era a melhor para ter atividade política e, portanto, afastei-me. E porque achei que isso ia prejudicar os artistas com quem eu trabalhava. E, portanto, afastei-me da política. Quer dizer, nunca me deixei de interessar, interessa-me muito, eu sou um fanático das notícias, mas achei que não. Portugal, a nível desse tipo de preparação de educação cívica, não tem, que nós vemos, por exemplo, nos americanos, com atores e músicos que assumem posições políticas muito concretas e que não sofrem represálias ou não são prejudicados só porque existir o seu direito cívico, o seu direito à opinião, e isso em Portugal não funciona assim. Acha que ainda hoje há retaliações? E assistiu a situações desse género? Sim. Como é que alguém que estava ligado à política e que acabou por ir parar à música fez um curso de Eu economia nunca no estive ISCTE? ligado à política, que eu nunca tive militância política ativa. A política não era a minha profissão, eu nunca estive dentro de um partido, não cresci dentro do partido, como estes rapazes todos que aí andam, fizeram o percurso lá dentro do partido e chegaram não sei onde, e a ministra. Nunca fiz nada disso, nunca tive essa ambição. A minha ambição foi ter a minha profissão, trabalhar, nunca tive. Interessava-me curso- pela política por outras razões. O curso de economia, como é que foi uma opção sua? Eu, na altura, quando não. O meu sonho, que era, de facto, ser piloto, não o consegui concretizar e eu não tinha grande vocação para engenharias, nada disso. Gostava muito de história e de geografia e, portanto, ciências sociais. E, na altura, nos programas do final do secundário, inclusivamente no ano propedêutico, que se chamava naquele tempo ano propedêutico, hoje é o 12º ano, não é? Havia muita coisa já ligada à ciência económica, eu achei interessante e fiz essa opção. Mas começou a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar em 83 ou 4 no Great American Disaster. Tinha um part-time, 3 vezes por semana, e era barman. E tive outros trabalhos Não, depois ligados disso. à agricultura, fez umas Isso coisas. nas Era férias. para ganhar dinheiro. Nas férias era hábito, todos nós tentávamos arranjar dinheiro para as férias e, portanto, fazíamos esses pescados. Mas era a sua necessidade de independência ou era incutido pela sua família? Não, é porque achava que. Porque família de um militar com 5 filhos ninguém é rico. E, portanto, eu queria um dinheiro extra para as férias, ia trabalhar, andei a apanhar muita coisa, tomate, couve, bruxelas, peras, maçãs, não sei o quê, fiz a vindima, fiz uma série de coisas, trabalhei nos jotautas nas estradas, fiz buracos na estrada, pintei-as, uma série de coisas que eu fazia antes de ir de férias para juntar algum. Acha que isso mostrou-lhe que a vida custa a ganhar? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E acho que os miúdos hoje, e eu vejo isso, eu é que não estou longe de ser um pai rigoroso, deveria ser às vezes, os miúdos dão pouco valor ao dinheiro. Não sabem não têm ainda a noção do que é que custa a ganhar. Dão pouco valor a tudo. A gente em casa, apaga a luz, não sei o quê. Não tens a luz acesa, olha que a conta ao fim do mês aumenta e tal, não sei o quê. Não tem essa noção, estão-se nas tintas. Quer dizer, o fascineiro sou eu, que ando lá a apagar as luzes e tal, e a ver se... Será que isso muda quando eles passam a ser eles a pagar a conta? No dia em que a conta chegar em nome deles, eu acho que vão mudar, sem dúvida nenhuma. Porque enquanto for em meu nome, isto por muito que este gajo berre, e dê gritos e diga isto ou diga aquilo, no final do mês a vida dele não mudou em nada. A minha é que muda. Como é que foi parar à música? Foi por acaso, confesso. Eu sempre gostei muito. O meu pai é um melómano, tem uma vastíssima coleção de discos. O que é que eu vi em casa do seu pai? Muito jazz, muito Tony Bennett e Frank Sinatra, e Sarah Vaughan, e Ella Fitzgerald, e Dinah Washington, e essa gente toda. Há umas coisas brasileiras, mas muito jazz, sobretudo vocal. E gostava muito, e gosto, ainda hoje tenho. Sempre que posso, lá vou comprando as minhas coisas. E a música aparece um bocadinho por acaso, porque houve uma altura, quando estava a fazer o serviço militar, era gerente de uma esplanada associada ao Chafarix, ali embaixo em Belém, que ficava, enfim, 100 ou 150 metros da casa do Veloso. Ele aparecia de vez em quando, a gente foi conversando ali para ver uma Imperial ao fim da tarde, ou coisa do género. Fomos construindo uma relação de amizade, e eu nesse ano de 89, no final, estava sem perceber o que é que ia fazer.
E ele convidou-me para ir trabalhar para uma empresa que ele, de qual era sócio na altura, que era só Mágico. E foi assim. Em 89 o Rui Veloso já tinha lançado alguns álbuns, portanto já tinha uma carreira Já. mais ou menos consolidada. Tinha feito de originais 3 álbuns originais, tinha feito o Hard Rock, o Fora de Moda e o Guardador de Margens, tinha feito o duplo ao vivo. Tinha feito o Rui Veloso, deveria ter chamado os Vs pelos Bs, acabou por se chamar Rui Veloso. Tinha feito 4 álbuns originais, tinha feito um disco ao vivo. E quando eu comecei a trabalhar com ele, é o ano em 90, ele edita Domingos e Samurais. E em 91 Lota Pimenta. A partir daí, como é que foi o evoluir da sua carreira? Eu tive muitos anos, eu tive 3 anos só com o Rui, depois a partir de 94 com a Aula dos Namorados. E com esse então desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto de existência, até da ideia e até à concretização. Depois, em 96, começa o Rio Grande. Em 97 fico como empresário de Jorge Palma. Depois tivemos os Cabeças no Ar um bocadinho mais tarde. E já trabalhei com Ser agente do Jorge Palma também foi um pouco por acaso. Não foi bem por acaso, na sequência do Rio Grande. Um dia ele, penso que em São Pedro do Sul, disse-me, pá, e tal, vais ser meu empresário, porque quem na altura tomava conta dele era a Marta Ferreira, minha querida amiga, que era empresária dos chutes, de pontapés. E que falou comigo, pá, Manela, não tenho tempo e tal, o Jorge, ele já agora já está contigo no Rio Grande e não sei o que mais. Ele falou comigo, enfim, o Jorge Palma, que aquilo lá desembolsado o gajo, eu fiquei assim, olha, trabalhar com o Jorge Palma, na altura a coisa não me soou muito, mas já estou com ele há 16 anos. E ao início, isto são palavras suas, era uma carga de trabalhos. Mas sabe que os anos vão passando e a gente depois percebe que é uma boa carga de trabalhos. O Jorge é um homem extraordinário. Do ponto de vista humano, é um ser humano extraordinário. Do ponto de vista artístico, é um dos grandes artistas que este país já conheceu, como cantautor, é um compositor extraordinário, é um intérprete extraordinário, é uma pessoa fantástica. É claro, isto ninguém é perfeito. E, portanto, os artistas, todos eles, nenhum deles deixa de dar problemas, porque nós só existimos porque eles têm problemas que precisam ser resolvidos, senão não existimos, não precisavam de nós para nada. Manel Moura Santos, já voltamos a conversar a seguir a um curto intervalo. Interrompemos então o Conversas com Vida para um curto intervalo, voltamos já a seguir, volte connosco também. Até já.